Olá, meus jovens! As ações da C&A tiveram uma forte queda no pregão de hoje, após a companhia divulgar os seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos deste resultado, além de outras informações envolvendo a C&A, incluindo um comparativo com demais empresas do setor. Investe na C&A ou em alguma outra empresa do setor de varejo? Deixa abaixo no seu comentário. E hoje, jovens, as ações CEAB3 lideraram as quedas do pregão. Queda de quase 14%, medalha de ouro. Lopes Brasil caiu 13,86% com a prata e Petz 3 fechando o pódio com uma queda de 12,7%. E logo ali estavam as ações da Domo, com uma queda de 11%. E então aqui, ó, na ponta compradora, o destaque foram para as ações da Alpa, aqui Lojas Renner e Afluente, com uma alta de 5%. E a Enjoei, parece que enjoou de cair e hoje tem uma subidinha, alta de 4,5%. E a CEAB3 não apenas despencou, ela despencou, fechando na mínima do dia e renovando a sua mínima histórica, que passa a ser agora R$ 3,51, que foi justamente o preço de fechamento. Investem na C&A ou em alguma outra empresa do setor? Se investem, como é que está a situação? Deixa abaixo aí no comentário. Então vamos vendo aqui inicialmente o resultado do último trimestre. A C&A registrou um prejuízo de 152 milhões e meio de reais no primeiro trimestre de 2022, uma alta de 10% em relação ao igual período do ano passado. Por quê? Porque no ano passado teve um prejuízo, jovens, aqui ó, comparativamente, de 138 milhões. 138,5, né? E agora veio para 152. Então, não é uma empresa muito rentável, já deu para perceber, né? Mas qual a questão? É varejo depende do consumo, o consumo não está muito bom, a nossa taxa de juros está subindo, então tudo tem a ver, né? Ontem, o Copom subiu a Selic para 12,75%, a maior taxa dos últimos anos. E este movimento de aumento de juros é um movimento global. Ontem também tivemos um aumento dos juros dos Estados Unidos para agora entre 0,75% e 1% ao ano. A diferença é que a inflação causada nos Estados Unidos é uma inflação decorrente do consumo. Então, o remédio para tratar a inflação decorrente do consumo é justamente o aumento de juros, diferentemente do que nós temos aqui no Brasil. O nosso consumo não está subindo, ao contrário, está caindo. A renda da população também. Desemprego lá nos Estados Unidos está em 3,5%, é 3,6%, é uma coisa assim, e nós estamos com um desemprego de 11%. Então nossa economia não está aquecida. Então esta medida aqui do Bacen, pelo menos na minha opinião, é tentar enxugar gelo. Mas independente do motivo, os juros subindo, eles impactam empresas do setor de consumo, empresas de crescimento, como é o caso aqui da C&A. Pode ser uma oportunidade de você comprar mais barato, mas assim, pensando no longo prazo. Então vamos ver aqui a receita. Ó. A receita da companhia teve uma excelente melhoria. Aumentou aqui, ó, 54% no mesmo comparativo, chegando a 1,190 bilhões de reais. Então veja o seguinte, empresas de crescimento, elas vão valorizar o quê? Crescimento da base de clientes, crescimento da receita, crescimento de várias coisas, menos lucro. Lucro é uma coisa secundária. Então elas são ações de empresas com riscos maiores. Isso aí tem que ficar bem claro, certo? Então vamos ver aqui, ó, uma explicação da companhia. O desempenho da categoria foi impactado pela maior mobilidade com a redução dos casos de Covid, que resultou em um fluxo maior nas lojas, em um relaxamento das restrições, como limite de pessoas em locais e em eventos públicos, e como o uso de máscara, que fomentaram uma maior socialização e impulsionaram a renovação do guarda-roupa. Até hoje eu não renovei meu guarda-roupa não, mas o guarda-roupa está aqui firme e forte, sou a pessoa que me apega às minhas roupas. E em relação a destaques, vamos ver aqui, ó, destaque negativo, prejuízo líquido, mas não tem nada demais. E aqui é um comparativo. A C&A lembra que no primeiro trimestre do ano passado, boa parte das lojas estavam fechadas com a comparação minimizada. Além do efeito da base de comparação, vale mencionar a expansão do negócio com o impacto de 22 lojas adicionadas e a inflação pressionando aqui as linhas de ocupação e pessoal.
Então, em relação a isso, pontos fortes são esses. E a companhia deu uma queimada boa de caixa, certo? A companhia, ó, em caixa, ela estava aqui com 1 bilhão e 50 milhões de reais no final do ano passado, e agora ela terminou o primeiro trimestre com mais ou menos 660 milhões de reais em caixa. Deu uma queimadazinha interessante. E qual é a questão? O caixa, para você manter os seus investimentos, e se você não gerar lucro, não gerar dinheiro com suas atividades, você tem que recorrer ao quê? Empréstimos. E os custos dos empréstimos estão cada vez maiores. Isso aí também impacta no crescimento das empresas. Em relação à C&A, a cotação nós já sabemos, né? A mínima foi aqui, ó, 3,56, pelo menos não atualizou ainda, é a atualização que está no Status Invest, né? Demora um pouquinho. E a máxima foi lá na região dos R$ 15. Então, nos últimos capítulos, nos últimos 12 meses, a ação está fazendo isso, ó, mergulhando aqui rumo ao abismo. E segundo o Status Invest, ela está com a desvalorização de 71% nos últimos trimestres. Trago uma comparação da C&A com outras empresas do setor. Das que eu trouxe aqui, a melhor posicionada é a Arezzo, com a medalha de ouro. Em segundo lugar, a C&A. Lojas Renner vem em terceiro, seguida do Grupo Soma e das Lojas Marizes. Não significa que uma seja pior ou melhor que a outra, apenas que de acordo com esses indicadores elas vão ganhar vantagem em relação a uma ou outra. Dessas aqui, qual seria a melhor opção diante de um cenário macroeconômico que nós estamos vivendo? Olha, a grande maioria dos analistas indicam essas duas, ó, Arezzo e Grupo Soma. Por quê? Porque o público dela é um público mais seleto, principalmente a Arezzo, enquanto que C&A, Renner e Marisa são povão, certo? Mas aí depende da sua estratégia. Na minha opinião mesmo, a que eu gosto mais aqui é justamente as lojas Renner. Não significa que ela seja melhor ou a pior. Para falar a verdade, do setor aqui eu não gosto de nenhuma. Esse varejo não é um setor muito interessante para você ter em carteira neste momento. Agora, é aquela coisa, se você pegar, ó, e botar um percentual pequeno da sua carteira, aí sim, aí eu ainda falo, aí eu concordo. Mas para pegar, opa, rapaz, vou encher minha carteira aqui de lojas Marisa. Ô, rapaz, que C&A caiu demais, vou encher minha carteira de C&A. Pode ser que caia mais, concorda comigo? Então, tomem cuidado. Em relação a dividend yield, eu não vou olhar. Algumas pagam aqui, mas dividend yield baixo não é o forte do setor, certo? Agora, em PL, o PL mais descontado é justamente a C&A, PL de 3, contra o segundo colocado é a Arezzo, e em terceiro lugar temos o Soma com 29, e aqui a loja Renner com 38, e a loja Marisa tem um PL negativo, isso significa que ela dá prejuízo. Ah, você falou que você prefere a loja Renner, por que ela tem o PL maior? É justamente isso que eu quero chamar a atenção. O PL maior e menor não significa necessariamente que a C&A é mais barata ou está mais descontada do que a lojas Renner. Pelo contrário, o PL nessa configuração aqui, na minha opinião, é a precificação do mercado, que o PL da C&A tem que se manter baixo, porque é isso que ela vale. Assim como o PL elevado da lojas Renner é elevado porque é isso que ela vale. Agora, vale a pena investir, apostar na C&A? Rapaz, se for naquela pegada de botar um pouco de dinheirinho na carteira, eu acho que vale a pena. Mas é naquela questão de você investir numa ação de risco maior, certo? E aqui em relação a P sobre VP, novamente, ó, C&A se destaca 0,37, enquanto o segundo lugar está a loja Marisa 0,72 e em terceiro o Grupo Soma com 1,22. Em quarto lugar fica a loja Renner e Arezzo 5,6. Aqui para o P sobre VP mais descontado da loja C&A, eu atribuo ao mesmo visual, a mesma visualização do mercado. Em relação a listagem, segmento, governança, essas coisas, não tem do que reclamar aqui da C&A não. Ela é listada no Novo Mercado, o melhor segmento da nossa bolsa, e com free float por volta ali de 29%. E se pegarmos aqui, ó, em relação a patrimônio líquido, receita e EBITDA, ela ainda em 2021, né, o que eu vou pegar pelo ano,
O patrimônio líquido diminuiu de 2019 para 2020, depois voltou a subir de novo. A receita deu uma reduzida e não chegou ainda ao patamar de 2019. Enquanto que o EBITDA, que mede o resultado operacional, deu uma reduzida. Em 2019 foi 1 bilhão 260 milhões e agora em 2021 340 milhões. Em relação ao lucro, mesma coisa, deu uma reduzida. 2019 970 milhões contra 329 milhões agora. E a companhia não tem dívida, certo? Em relação à dívida líquida sobre o EBITDA, ela está aqui com a alavancagem interessante, mas chama atenção para o cenário macroeconômico, certo? E aqui em relação às ações, vamos dar uma olhada aqui na situação dela. SEAB 3, cara, não tem muito o que ver aqui não, cara. Ela perdeu uma região de suporte muito importante, que era ali a região dos 4,70, inclusive 4,70 foi a região de fundo lá da época do corona. Após bater em 4,70, ela fez máxima ali, ó, 15,58 na metade de 2021. Depois se jogou aqui, ó, do tobogã, queda livre, ó. Yupi, yupi, vem e vai e vem. Veja que sempre depois de um vai, vem um vem. Nesses vem, que são as retrações, né? Porque o movimento é assim. Vou botar aqui mais para perto. Como o movimento é de baixa, a retração é para baixo. Quer dizer, a impulsão é para baixo, retração para cima. Impulsão, retração. E depois tivemos uma nova impulsão. Veja que os fundos vão ficando cada vez mais fundos e os topos cada vez mais baixo que os topos anteriores. Então a salvação aqui, uma visão otimista, seria ter uma retração e uma nova impulsão para baixo, ou uma retração e uma mudança de tendência. Aí mudaria topo maior que o topo anterior, fundo maior que o fundo anterior. Temos isso? Não, ainda não temos. Então temos que ver, montar algo mais ou menos assim. Parar de cair, deixar um candle verde e depois no diário e pelo semanal um topo maior que o topo anterior e um fundo maior que o fundo anterior. Na última retração que deu, o preço bateu aqui, ó, 4,20, região dos 4,20 e subiu até ali 5,85, subiu 36%. E aqui na outra retração subiu 33%. Vejam só o que eu tô falando, que eu tô chamando atenção. Ó, aqui foi um exemplo, ó. Opa, Walter, volta para cá aqui. Ó, o preço tá caindo. Tá caindo. Aparece um candle verde. Aparece um candle verde com topo e um fundo maior. Depois vem, ó. Aí ele recua no movimento maior. Aqui seria pelo semanal. Um fundo maior que o fundo anterior. E um topo maior que o topo anterior. Veja como ele reverte a tendência. Agora, neste movimento aqui, ó, que é justamente que deu ali os 30% de alta. No movimento maior, que é justamente isto aqui, o preço continua caindo. Tendência de baixa clara, certo? Então tomem cuidado para não pegar ali a faca caindo. Lembrando que hoje foi uma forte queda, fechando aqui com volume alto, média está lá uns 17 milhões e hoje movimentou quase 58 milhões de reais, beleza? Se gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais.